Muito bem, começando aqui mais uma entrevista e hoje eu vou entrevistar um amigo, o antigo professor Luiz Talril, eu acho que é assim o nome dele, tá? Um nome um pouquinho complicado, Luiz Talril, que deixou de ser professor e virou um policial civil, né? Na verdade, um perito criminal. Vamos entender como que funcionou isso daí. E eu vou chamar aqui. E aí, Luiz, tudo bem? Como você tá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, e você, Carlão? Obrigado pelo Eu tô convite. ótimo, cara. Puxa vida, muito obrigado aí por participar desse bate-papo, né? Com a gente aqui, falar um pouquinho desse universo da Polícia Civil, quer dizer, um pouco que você possa falar, sem se incriminar e não precisar eliminar nenhum de nós ouvintes, né? Mas vamos entender esse papo aí, porque eu costumo falar que você é meu amigo CSI, né? Você... E tudo bem, né? Eu quero saber também como que funciona esse glamour, se é que tem glamour na profissão. Será? Vamos entender um pouquinho aí. Será que tem? Será que tem? Cara, queria que você se apresentasse. Quem você é, sua profissão, sua função. Fala um pouquinho de você aí pra gente entender. Beleza, então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí, agradecendo de novo ao professor Carlão pelo convite, eu fiquei muito contente, ele sabe que eu adoro ser convidado para falar, eu adoro falar com as pessoas, ainda mais sobre educação, sobre perícia, né, uma coisa que me traz muita alegria, né, divulgar o trabalho da perícia no estado de São Paulo. Bom, meu nome é Luiz Gustavo Talril. Eu sou biólogo de formação, eu estudei aqui na Universidade Federal de São Carlos, aqui de Sorocaba, eu fiz biologia, eu sou bacharel em biologia, depois eu fiz um mestrado com Diversidade Biológica e Conservação, e não sendo o suficiente para minha formação, depois eu decidi ser professor, né? Durante o mestrado eu já tive aí um despertar para as salas de aula e decidi ser professor, fiz a licenciatura, né? Comecei dando aulas particulares, né? Aulas particulares do que aparecia, eu estava dando aula entre aspas, né? Porque não era necessariamente minha formação, então eu ajudava os alunos a entender um pouquinho melhor as matérias e fui continuando dando aula particular, até surgiu a oportunidade de dar aula numa escola, né? Na escola, posso falar o nome, né? Escola Bela Alvorada, aqui de Votorantim, e aí, a partir daí, não parei, né? Eu me achei dando aula, né? Esse lugar de professor, achei fenomenal, e fui dando aula, né? Fui dando aula e tal. Eu tinha prestado concurso para a polícia científica, né, para me tornar um perito criminal, mas mesmo tendo sido aprovado, não me chamaram, né, logo de cara, né, então levou um tempinho para eu ser chamado, e nesse meio tempo continuei dando aula, e quase não fui assumir o concurso para continuar dando aula, tamanho gosto que eu tomei pela sala de aula. Mas no final das contas, quando eu fui convocado, quando eu fui chamado para assumir o meu cargo, eu coloquei tudo na balança e falei, bom, eu acho que vai ser mais saudável assumir o cargo de perito e continuar dando aula em paralelo, né? Então foi isso que eu fiz. E assumi aí a carreira da perícia criminal e continuei dando aula, né? Não aula em escola, né? Escola privada, mas ainda um apaixonado pela educação. Que bacana. Se você se arrependeu em algum momento, Luiz? Fala, puxa, eu devia ter ficado como professor, ou deveria ter saído antes. Em algum momento você... Não me arrependi. Não me arrependi, porque a carreira de perito era uma coisa que eu queria desde que eu comecei a faculdade, né? Então, desde 2007, quando eu comecei a faculdade, eu já tive também um contato com a carreira de perícia, da perícia criminal, e falei, bom, é isso que eu quero para a vida, né? Fui dar aula, né, como uma alternativa, inclusive para pagar minhas contas, né? Porque muita gente acha que biólogo vive de fotossíntese, né? Vive de luz, mas não, a gente tem que pagar as contas também. Então fui dar aula
E quando surgiu a oportunidade de ser perito, eu falei, não posso deixar passar essa oportunidade. Eu vou ser perito e eu consigo continuar dando aula por fora, né? Então, não me arrependi, Carlão. Eu falo que foi a melhor decisão da minha vida. Que bacana, que legal. Mas você não se arrepende também de ter trabalhado como professor? Você acha que não foi algo... De forma alguma. Vida, que inferno que eu passei, não deveria... Foi bom para sua formação como perito? Isso ajudou? Sim, demais. Quando eu estava dando aula particular, eu já estava estudando para o concurso. Então, a gente sabe que a melhor forma de estudar para alguma coisa é tentar ensinar alguém aquela coisa. Então, estudando para o concurso e dando aula de muitas matérias que iam aparecer no concurso, eu me preparei muito bem, entendeu? Então, eu fui dando aula, fui estudando, dando aula, e isso me preparou para o concurso. Então, eu fui para o concurso já afiado, no tanto que eu consegui passar, né? Então, melhor decisão da vida. Então, você já usou a sala de aula como um laboratório, né? Exato. Olha que dica, e fica até uma dica legal para quem está ouvindo e quer estudar, quer aprender, você ensina, né? Ensina. Ao ensinar, você está, né, fazendo ali, revendo o conteúdo, tem dúvidas que às vezes um aluno tira que você não tinha pensado, percebido, e você vai ter que dar um jeito para resolver. Que bacana, que legal. Cara, e aí isso nos leva na primeira pergunta, Luiz. O Luizinho, o jovem Luizinho lá... Você é de onde, Luiz? Você é daqui de Sorocaba? Eu sou de Porto Feliz. Não, eu sou de Porto Feliz. Porto Feliz. Pertinho aqui. Mas o jovem Luizinho lá em Porto Feliz, o que o jovem Luizinho sonhava quando era um aluno? Estava lá na escola, o que você pensava, o que você queria ser quando crescesse, Luiz? Cara, o Luizinho, ele queria ser médico, né? O Luizinho queria ser médico, exato. Tanto que desde que eu comecei a querer ser médico, eu comecei a levar a sério a escola, né? Comecei a estudar, porque eu sempre tive um grande arcabouço educacional, de uma certa forma, né? Minha mãe sempre me pegava no pé para estudar, então eu estudava bastante. No ensino médio eu passei estudando, né? Pensando no vestibular, pensando em conseguir atingir esse objetivo. No terceiro ano do ensino médio, eu não passei em medicina, porque é muito difícil passar de primeira. Mas eu consegui passar em biologia. Eu falei, eu vou dar uma chance para biologia, que também é uma matéria que eu gosto bastante, e fui fazer biologia, né? Então, de primeira, assim, de primeiro momento, eu queria ser médico, mas eu fui me tornar biólogo. E também não me arrependo de nada. Que bom. Família, você falou que sua mãe, você falou que também você decidiu ser médico. Em que época mais ou menos foi isso? Ainda já no ensino médio? Sétima série. Sétima série, Luiz, lá no... E daí médico. Você focou, falou, não, eu preciso estudar. Você entendeu a necessidade e foi. Que legal. E fui. Tentei aproveitar ao máximo a escola, né? Que não deixa de ser uma dica também, né? Tem uma dica, né? Nada é fácil. Nada é fácil. Aproveite ao máximo as oportunidades que aparecem para você. Se você tem a oportunidade de estudar, estude, né? Dedique-se, porque lá na frente você vai colher os frutos, né? Bacana. Os frutos que... Você falou da família, né? Que sua mãe te incentivou bastante. Sua mãe, ela faz o quê? Seus pais, qual a formação dele? Minha mãe ela é aposentada já. Minha mãe, ela foi bancária, né? Ela trabalhou no Nossa Caixa, o extinto Banco Nossa Caixa. Meu pai era comerciante, ele era bacharel em Direito de formação, mas ele trabalhou no comércio junto com meu avô. Então, minha família também tem essa coisa voltada para os estudos, né? Minha mãe prestou concurso para entrar para o banco, meu pai fez o ensino superior, né? Então eles sempre tinham essa coisa de estimular para que a gente estudasse, né? Bastante. Então ajudou bastante aí esse incentivo ao estudo. E quando você não passou e falou para sua mãe, para seu pai, falou, olha, vou fazer biologia, qual foi a reação deles? Minha mãe, ela sempre foi visionária nesse sentido, sabe?
Porque minha mãe falava assim, não, faça alguma carreira relacionada à tecnologia, com computação. Lá na frente vai ser tudo computador, então faça alguma coisa assim. Eu odeio tecnologia, eu odeio programação. Eu tive na faculdade uma matéria de programação, fui muito mal. Eu odeio essas coisas, sabe, Carlão? Eu gosto mais de contato, de coisa prática, mão na massa, né? Eu sou mais assim. Então eu falei, não, vou fazer biologia porque acho que não é minha praia a computação. E hoje em dia estamos aí, né, no mundo tecnológico, mas eu estou feliz demais com as minhas escolhas. Pô, que legal, né? Que legal. Eu perguntei porque às vezes, né, a família vê que o filho tem lá uma visão de querer ser médico, ou engenheiro, ou até programador, e quando aquilo não dá certo, há uma frustração, uma cobrança. Você chegou a ter essa cobrança? Não, ou não? Foi além dessa... Não, de forma alguma. Direcionamento. Ela sempre... Eu falo só da minha mãe porque meu pai faleceu quando eu tinha 11 para 12 anos. Então, foi minha mãe que teve esse papel, né, fundamental aí na me ajudar a escolher uma carreira, né? Mas, de forma alguma, não houve frustração. Ela entendeu o que eu queria fazer e liberou o passarinho para voar. Família é fundamental, né, Luiz, para ajudar aí na decisão, né? Você acha que influencia, né, também numa decisão profissional? A família tem que estar do lado ali. Sim, isso não dificulta, inclusive, a própria pessoa a trilhar o caminho dela, né? Tendo a família ali na retaguarda, apoiando, eu acho que é fundamental, né? Para a saúde mental. É mais uma barreira, né? É mais uma barreira, além da dificuldade da formação e se colocar profissionalmente, quando a família não apoia ou não concorda, cria-se mais um empecilho, né? Mais um obstáculo a ser vencido que a lutar contra essa força negativa da família, né? Lutar contra a maré, né? Mais uma maré. Mais uma maré. As outras, né? É verdade. Cara, e assim, fiquei pensando agora, né? Você falou que foi lá na 7ª série que você decidiu ser médico. Por quê? Teve alguém, você viu alguma coisa? E aí eu já engato até mais uma pergunta. Se tem um professor que contribuiu de maneira positiva ou negativa para a sua formação? Porque a gente sempre tem, né? Eu, pelo menos, tenho alguns modelos. Eu me tornei professor porque eu via professores tão bacanas que eu falava, caramba, eu quero fazer isso também. Eu quero ser um professor como ele é. Ou, de forma até contrária, eu falava, caramba, eu nunca quero ser como essa pessoa. Então, a primeira pergunta, né? Por que ser médico? De onde surgiu isso? Se teve alguma influência e se também teve algum professor que te influenciou positivo ou negativamente. Tá. Eu queria ser médico na verdade, eu não conhecia a profissão médica, né? Apesar da gente sempre ir ao médico, mas a gente não conhece, né? E uma criança da 7ª série sabe o que da vida para escolher, né, uma profissão. Sim. Não é verdade? É verdade. Eu gostava de assistir muito as séries médicas, eu assistia muito Plantão Médico. Eu tinha até os DVDs, eu comprava os DVDs, eu era fanático. E nesse contato superficial, eu falei, acho que eu quero ser médico. Até a minha irmã também queria ser médica, então ela também foi uma coisa meio mais velha ou mais nova? Mais velha, minha irmã Ana Paula. Então ela também sempre estudando, queria fazer medicina também, então eu fui meio que atrás disso, né? Atrás dela, né? No final das contas ela foi fazer história, tá? Não me pergunte por quê. E eu assistindo esses seriados, ela assistindo comigo, eu falei, acho que eu quero ser médico também, né? E tendo essa afinidade, obviamente, eu gostava mais de biológicas, né? Então, as minhas professoras de biologia, professores e professores de biologia da escola, eram os meus modelos principais, né? Então, lá na 7ª série, eu acho que era a professora Dirce, de ciências, depois de ensino médio, a professora Rita, né? Então, elas eram os meus modelos de profissionais e coisas que eu queria seguir. E até que, depois que eu não passei em medicina e fui fazer biologia, elas se tornaram ainda mais modelos, né? De como que eu seria na sala de aula,
Então a gente sempre, de uma certa forma, imita, né, alguns professores que a gente teve, os modelos, né? Então, sim, que bom que eu imitei professoras ótimas, excelentes, para me tornar um professor, pelo menos mediano. Não, que é isso, o pessoal que lembra de você, pelo menos na época, né, que eu conversava, só sempre falou muito bem de você, né? Então, porque é isso, né, Luiz? Eu acho que ser professor não é ter conhecimento. O conhecimento pedagógico, ele é fundamental. Ele é né, é a base principal, porque você não vai ser um bom professor se não tiver um conhecimento. Mas o conhecimento não te transforma num bom professor, transforma num conhecedor de algo. Você tem que saber, tem que ter a didática, e essa didática muitas vezes é do dia a dia, saber como conversar, saber quando trabalhar aquele conteúdo, se é que precisa realmente entrar naquele assunto, porque o cronograma manda, ou a situação, ter essa sensibilidade. Será que a sala não precisa bater um papo sobre algo que aconteceu? Será que não tem alguma coisa que você possa fazer diferente? Posso dar uma quebrada? Então, essa sensibilidade é o educador, né, que consegue. O professor, quando consegue ganhar a sala, meu amigo, ele pode trabalhar até um conteúdo difícil, que a pessoa vai ter ali um pouco de dificuldade, muito provavelmente até se não gostar de biologia. E foi por isso que o Caio, né, que eu comentei com você, ele falou que ele estava lendo o Admirável no Mundo Novo, e fala muito de biologia, e ele falou assim, Carlão, eu odiava a biologia. Aí eu perguntei, né, ele falou, tive aula com o Luiz, tive aula com o Gil, mas biologia sempre foi meu calcanhar de Aquiles, mas hoje eu preciso disso como jornalista. Ele está se formando, então tá aquilo, né, a gente não gosta, mas vai precisar lá na frente. Então é importante, né, essa sensibilidade de professor, né? Isso, se me permite pegar um ganchinho disso que você me falou, para mim, o maior desafio, um dos maiores desafios, era ter essa sensibilidade de o que trabalhar e o que não trabalhar, sabe? Legal. Como você falou, a gente tinha apostilas, né, para ser seguidas, e principalmente os pais cobravam o cumprimento da apostila, né? Então eu tinha esse desafio, porque às vezes, tentando trabalhar de uma forma eficaz, para mim o que seria ser eficaz? É conseguir cumprir toda a apostila até o final do ano. E eu não sei se você lembra, eu sempre comentava isso com você. Falava, poxa, eu tô atrasado, eu não tô conseguindo fazer render, eu quero trabalhar alguns assuntos bem trabalhados, que eu sei que vão ser importantes lá na frente, mas eu tenho que correr. Aí chega um momento que eu falo, não, calma, siga o seu instinto, né? Trabalhe os assuntos que você acha que devem ser trabalhados, pule assuntos, não tem importância. Pule assuntos. A vida vai fornecer isso de alguma forma para os alunos, né? E se não fornecer, porque realmente não era importante. Então, eu pegava alguma coisa de uma apostila, pegava alguma coisa de outra, ia tentando montar aquilo que eu achava que era importante. Mas isso tirou algumas noites de sono, essa preocupação, sabe? Será que eu vou deixar essa turma com déficit na formação, né? Eu falei, não, eu vou seguir que eu acho que é importante e mandar bala, né? Legal. Eu tenho esse medo, às vezes eu falo, puxa, será que se eu não ensinar, não conseguir trabalhar tal coisa, lá na frente você não vai falar assim, Carlão miserável não me ensinou isso? E não é assim que funciona. E a gente acaba se tornando meio mecanicista, querendo trabalhar o conteúdo, e a gente perde momentos de realmente ensinar algo válido. Sim. E algo válido não é só o conteúdo pedagógico, né? Às vezes é um pouco experiência de vida, uma situação diferente, ou como entender alguma coisa mesmo, né? Isso daí vai... E essa sensibilidade a gente leva tempo, mas é um pouco natural. A gente começa e vai percebendo isso. Tem gente que leva uma vida inteira e não percebe. É verdade. Cara, deixa eu ver minha cola aqui, Luiz, né? Veja sua já cola. Passei da parte que aqui. Exemplo, hein? O professor colando. A cola aqui. Bom, você já falou aqui, né, sobre se tornar aí como que você... Que, na verdade, seu objetivo não era ser professor, né? Por isso que eu imaginei que fosse. Talvez, bom, professor depois surgiu. Você queria ser biólogo, também imagino que não para ser professor. Você queria ir para campo. Você queria trabalhar com pesquisa, em laboratório. O que você pensava em fazer? Descobrir aí um mosquito com DNA de um dinossauro para poder fazer
alguma coisa desse tipo? O que você pensa? Porque você falou da sua irmã que fez história. Quem faz história, com certeza, se mira Indiana Jones, né? Eu pensei em fazer história uma época e eu queria fazer arqueologia. Eu me via andando com chicote do lado, chapéu, cavando tumbas, né? E não é bem assim, a gente sabe. Mas em biologia, Luiz, qual era a sua motivação? Antes de eu falar sobre biologia, só falar do negócio da minha irmã. Minha irmã é arqueóloga. Olha, que barato, hein? Que sonho realizado, hein? Se especializou em arqueologia, trabalhando no IFAM, né, Instituto Patrimônio Histórico, é um instituto federal, né? Então ela trabalha com arqueologia. Muito legal. Acho que é a realização, né, de quem trabalha com história, porque existe o professor de história e o historiador. Sim. Como existe o professor de português e o gramático, né? Existe tudo, mas quem consegue chegar, parabéns aí para ela, que legal, que bacana. Ela manda muito bem. Bom, de biologia, né? Quando eu comecei na biologia, eu comecei perdidaço. Eu não sabia, também não sabia o que o biólogo fazia, né? Mas eu falei, bom, eu acho que fazendo biologia vou estar ali próximo dos assuntos que eu gosto, né? De biológicas. Aí no primeiro ano a gente foi fazer um congresso, eu fui para um congresso de zoologia no Paraná, né? E olhando a programação do congresso, porque para quem não sabe, na faculdade você precisa fazer um número de horas extracurriculares, então você tem que fazer, frequentar congressos, cursos, simpósios, né? Qualquer coisa que te dê ali uma vivência fora da sala de aula. Então eu fui para esse congresso e olhando na programação do congresso, encontrei lá um mini curso de um assunto chamado entomologia forense. Aí eu falei, bom, entomologia forense, o que é isso? Eu fui olhar a descrição e estava falando que a entomologia é o estudo dos insetos, né? E forense é qualquer área aplicada para, digamos de uma forma geral, resolução de crimes, tá? Então, de uma forma bem geral. Tá e eu falei, usar insetos para resolver crimes? Caramba, né? Que coisa! Vou ver o que é essa parada. E fui fazer esse mini curso. Aí eu aprendi que existe toda uma área dentro da criminalística, né? A área que é aplicada para a perícia criminal, que é a entomologia forense, e usa-se o desenvolvimento de larvas de moscas que estão ali consumindo um cadáver para saber há quanto tempo esse cadáver está morto. Então, uma das aplicações da entomologia forense é essa aplicação médico-legal que a gente fala, né? É descobrir o intervalo pós-morte de uma vítima de um homicídio, por exemplo, né? Então, sabendo a biologia da mosca, né, dessa espécie de mosca, dessas espécies de moscas, há quanto tempo ela leva para se desenvolver de um ovo até uma mosca adulta, né, ali num cadáver, eu consigo saber uma estimativa de há quanto tempo esse cadáver está morto, tá? Então eu falei, poxa, é uma forma de eu misturar biologia com a área policial, que também é uma coisa que me chamava atenção, né? Eu sempre gostava de brincar com arminha de pressão, de tiro ao alvo, essas coisas, né? Falei, poxa, eu vou pesquisar mais sobre isso. E a partir daí eu fui trilhando a minha universidade, minha vida universitária, para desenvolver projetos com isso, né? Então foi isso que me chamou a atenção para a biologia. É isso que eu queria ser quando crescer, ser quando me biólogo. Aí, a partir daí, eu fui atrás da minha professora de zoologia de invertebrados, que ela também é entomóloga. Eu falei, professora, eu quero trabalhar com entomologia forense. E a primeira reação que eu tive dela foi, ai, que nojo, eu não trabalho com isso. Mas ela, como ela é muito acolhedora, é uma pessoa fantástica, a professora Maria Virgínia, daqui da UFSCar, ela me acolheu e falou, olha, eu não trabalho com entomologia forense, mas vamos adaptar, fazer um projeto que também abrace esse seu interesse. Aí, a partir daí,
eu me apaixonei também pela entomologia, né, pelos insetos, e fui trabalhar com insetos. Aí passei minha graduação trabalhando com insetos até o mestrado, né? Também fiz o mestrado. Legal, cara. Que bacana. É curioso ver um biólogo falar que nojo de inseto, né? Ou coisa desse tipo, né? Então, ela tinha nojo da entomologia forense, né? Que os insetos se desenvolvendo em cadáveres não é uma coisa agradável de se ver, né? É legal. Mas ela é fantástica. É legal. E assim, eu imagino, né? Leigamente falando, que, né, você falou, né, que desde que é larva até virar mosca, devem existir vários estágios, né? Sim. Que vai se, né, escalando até chegar ali. Isso. Então, uma mosca ela é atraída pela pessoa morta, né? Através do cheiro, ela pousa na superfície e o cheiro também estimula a oviposição, né? Ela coloca os ovos naquela superfície, né, de uma matéria orgânica morta, né, de uma pessoa morta. Se você deixar uma comida aberta na cozinha, vai acontecer a mesma coisa. Mesma coisa. Então, esses ovos, depois eles vão eclodir, vão se transformar em larvas de primeiro instar, que a gente chama, é primeiro nível, pequenininhas. Então, elas vão consumindo essa matéria orgânica em decomposição e vão crescendo. Então, conforme o tamanho delas, mais velhas elas são. Então, eu posso coletar uma larva, e de uma certa forma, também bem por cima, eu vou medir o tamanho dela, tá? Eu meço o tamanho, eu vejo ali qual a idade daquela larva, aí eu consigo inferir que o cadáver estava morto há 7 dias, 8 dias, 15 dias, tá? Isso ajuda muito na investigação, né? Na investigação de um crime, de um homicídio, por exemplo, né? Isso ajuda muito a saber há quanto tempo essa pessoa está morta. Para daí fazer uma correlação de saber com quem que ela estava naquela data que ela foi morta, onde ela estava, e assim por diante. Entendi. E tem diferença de moscas, ou Luiz, ou a que bota é sempre de um tipo? Não, tem um tipo de mosca que vai crescer mais rápido, outro tipo cresce mais devagar. Existe isso ou não? Tem diferença, sim. Então, as moscas... também o tipo da mosca que botou ali. Isso você vê pela larva. Isso é um assunto que a gente ficaria dias falando. Mas, de uma forma geral, as moscas fazem parte de uma ordem de insetos chamada ordem Diptera. Diptera significa 2 asas. São insetos com 2 asas. E essas moscas, né, essa ordem Diptera tem milhares de espécies, mas dentro dessa ordem, algumas famílias são as que chamam mais atenção do entomologista forense, né, do perito criminal, por exemplo. Então são as famílias Califoridae, Mucidae e Sarcophagidae. São 3 famílias que chamam nossa atenção. Essa família Califoridae são aquelas moscas verdes brilhantes que são lindas. Eu adoro, né? Eu gosto de ver. Eu não acho que seria uma palavra que eu usaria, mas eu entendo você falar isso. As varejeiras, né? São as moscas verdes, bem bonitonas. As mucídios são aquela mosca doméstica que é bem comum, que a gente chama de mosquito, né? Também tem ali um papel na entomologia forense. E as moscas Sarcophagidae são aquelas moscas maiores que na parte de trás assim, do corpo tem 3 listras brancas. Olha, tá? Sei qual é. Então, essas moscas são as que mais gostam de forragear, né, que é um termo técnico, né, de ficar ali em volta de matéria orgânica em decomposição. E são as que mais a gente estuda para entomologia forense. E cada espécie vai ter sua particularidade. Uma se desenvolve mais rápido, outra mais lenta, e assim por diante, tá? Que legal. Olha só, e você falando, eu acho que a gente já teve essa conversa, eu me lembrei agora, eu odeio moscas, eu imagino que a maioria das pessoas odeia. Minha mulher, inclusive, falou ontem, eu odeio moscas. E eu lembrei que nós teríamos essa conversa. Você falou, cara, não faça. Você falou, eu mato, não posso ver uma. Eu falei, não faça isso, não mate as moscas. E eu chamava de varejeira essa que tem as listras. Então a varejeira é aquela mosca verde ou azul, geralmente verde, né?
É o nome popular, né, Carlão? Então depende da região. Pode ser que uma mosca que eu chame de varejeira seja uma varejeira para você, né? Então é o nome popular, depende da região. Que legal. Eu acho legal isso, Luiz, é até importante a gente ter essa conversa aqui, que quem está ouvindo, um aluno, alguém que está com dúvida, pode falar, poxa, que legal, né? Ser perito forense, né? E a gente vai falar um pouco mais disso, inclusive agora, né, Luiz? Aí, eu queria, né, perguntar, aproveitar que você falou disso, da mosca, você já usou isso na prática? Imagino que sim, lógico, né? Mas você já teve a primeira vez que você usou aí os seus dotes de biólogo que estudou moscas lá, quando você teve que colocar em prática, como que foi isso daí, em que situação, né? Se é que você pode nos falar do caso. Eu posso falar resumidamente, né? Eu já usei. Aqui, a polícia científica, ela é uma polícia que, apesar de ter muita tradição, já é uma instituição de muito tempo, ela ainda está criando novas áreas dentro da polícia. Então, aqui, a gente usa muito pouco a entomologia forense, tá? Porque são poucas pessoas que conseguiriam trabalhar com isso, tá? Então, a gente está caminhando para colocar essas novas áreas, essas novas... não é nova, porque é muito antigo essa ciência, né? Mas esses novos métodos, né? Então, a gente está caminhando para cada vez mais utilizar. Eu utilizei uma vez, né, um caso de um homicídio que eu vi, né, o cadáver morto já há alguns dias, e eu fiz a coleta de algumas larvas, né, desse cadáver. Então, qual que é a nossa metodologia? A gente faz a coleta, a gente mede a temperatura do ambiente, mede a temperatura do cadáver, porque isso tudo influencia na taxa do desenvolvimento da mosca, tá? E coletei algumas moscas, algumas larvas, e criei essas larvas, tá? O que é criar a larva? É colocar dentro de um potinho e elas foram se desenvolvendo, né? Eu também tinha que anotar a temperatura do ambiente onde elas estavam se desenvolvendo, né, no laboratório. E até que um dia elas eclodem, né? Elas saem da pupa, se transformam em adultos, né? Então, nesse momento que elas saem da pupa, eu tenho que anotar o horário, tá? Então, eu faço uma tabela com horários e temperatura e eu vou fazendo uma estimativa, uma regressão que a gente fala, para chegar até o momento em que a mosca mãe dela colocou o ovinho ali no cadáver, tá? Então, eu tive lá uma informação e eu falo, bom, beleza, essa informação vai ser importante para eu colocar no meu laudo e depois ajudar a Polícia Civil a fazer a investigação. Né? Que bacana. E foi super legal porque foi meio que um divisor de águas, assim, né? Quer dizer que a gente consegue usar esse tipo de metodologia, não é uma forma difícil da gente usar, é trabalhoso, mas não é difícil, e é um resultado muito importante, muito, muito válido para a investigação. E você sabe dizer o que se deu, tipo, isso ajudou na investigação? Ajudou em algum momento? Você soube o que se deu depois? Nesse ou não? Caso, o pessoal manda e aí o pessoal que segue lá. Nesse caso, não. Infelizmente, a gente tem essa... É uma característica do trabalho, né? A gente fornece as evidências materiais para a investigação, e a investigação, a partir dessas evidências que a gente forneceu, toma o seu rumo. Então, é muito difícil a gente saber o que o nosso trabalho ajudou na investigação. Né? Eu tenho que ter o contato com o delegado, com o investigador, e perguntar o que deu aquele caso, que a gente fez, o levantamento do local, e eles passam para a gente alguma coisa, né? Mas nesse caso eu não fiquei sabendo do desfecho. Porque eu imagino que seria interessante, falou, puxa vida, ajudou a resolver, né? Ajudou a solucionar, então é meio que até para dar uma base para o que se faz, né? Falou, poxa, que legal, serviu, então vamos seguir nisso. Cara, não ajudou em nada, foi inútil, tempo jogado fora, vamos mudar e até para protocolos, né?
Sim, nos casos que eu tenho esse feedback, né, esse retorno, me ajuda muito. Eu falo, bom, então eu vou seguir fazendo isso, né, vou seguir fazendo, eu vou tentar melhorar minhas habilidades em uma determinada atividade da carreira para continuar ajudando cada vez mais, né? Então, mas com certeza, é muito bom ter esse retorno. E o pessoal que trabalha contigo, cara, assim, todo mundo sabe isso? Todo mundo é biólogo? Ou é algo que essa é uma particularidade sua, porque foi sua área de estudo, tem outro que atuou em outra área? Como que funciona o conhecimento, né, da equipe e o que, né, depois a gente pode até falar do que precisa para se tornar um perito, Luiz? Legal. Nem todo mundo conhece a fundo a entomologia forense. Todo mundo que entra na carreira tem uma pequena noção do que é, até porque cai em concurso, né? É um assunto que cai um pouco em concurso. Então todo mundo já teve algum contato. Mas quem é o doido das larvas lá no meu trabalho sou eu e mais outros biólogos Mestre das que também moscas, gostam. né? Eu sou doido das larvas. Mas não é, como eu falei, não é com frequência que a gente usa essa metodologia, né? Mas eu sempre gosto de ter essa ferramenta no bolso, né? Essa carta na manga, para quem sabe um dia eu usar novamente, né? Mas os meus colegas, a carreira de perito criminal é uma carreira multidisciplinar. Então, a gente tem que saber um pouquinho de tudo para conseguir fazer nosso trabalho, né? Até por isso que eu comentei que foi muito importante eu dar aulas de matemática, física, química, aulas particulares, porque eu consegui estudar esses conteúdos e eu aplico no meu dia a dia, né? Então, os meus colegas também têm uma vasta formação. Então, eu tenho colegas que são bacharéis em direito, tenho colegas farmacêuticos, colegas biólogos, colegas engenheiros. Eu tenho colegas médicos, né? Médicos legistas. Eu tenho um colega perito que também é médico. Então, eles têm uma grande variedade de formações, né? De universidades. E isso é muito importante, porque algumas vezes eu posso atender um caso, por exemplo, um acidente de trânsito, que alguma peça do veículo não funcionou direito, o freio, por exemplo. O freio não funcionou e o carro acabou batendo em algum outro lugar, né? Algum outro carro, por exemplo. Aí eu posso ter ali, entre os meus colegas, alguém com formação em engenharia mecânica, que pode me ajudar com os conhecimentos da área dele. E assim, eu também posso ajudar com os meus conhecimentos. E assim a gente vai trocando informação. Por isso que é importante a gente ter a maior variedade de peritos formados nas mais vastas áreas do conhecimento, para que a gente se ajude e que a gente construa uma perícia criminal de qualidade. Que bacana. Então não precisa ser necessariamente biólogo, ter formação em biologia, apesar do que cai isso no vestibular, no concurso, perdão. Você pode ser formado em qualquer outra área de formação, de atuação, e você pode se tornar um perito? Isso. O concurso público que a gente presta, ele é regido pelo edital, né? Então, o edital é um conjunto de regrinhas que eu tenho que seguir para prestar o concurso público. Nesse edital, é divulgada uma lista com as carreiras que são aceitas para a pessoa se tornar perito criminal. Então, as carreiras constam no edital, não é qualquer carreira. Então, por exemplo, infelizmente, uma pessoa com graduação em letras não poderia se tornar um perito criminal porque não está no edital, tá? Mas nesse edital consta lá ciências biológicas, farmácia, enfermagem, arquitetura, engenharia, contabilidade, fisioterapia, fonoaudiologia, enfim, uma série de carreiras, né? Menos língua portuguesa, olha que preconceito, né, cara? Não, então, outras carreiras também não estão englobadas nessa lista. Hotelaria, tá? O cara fez hotelaria, quer se tornar perito, não pode.
Também não. Turismo, olha só, para quê? Também Por que não. não, né? Não dá. Então, são carreiras que têm uma vasta fundamentação científica, né? Certo. No sentido mais estrito do termo ciência, né? Que tem ali uma metodologia científica forte. Então, esta é a justificativa, né? Entendi. Só para defender, Luiz, deixa eu explicar que eu já vi. Tem o perito, o grafologista, quem trabalha aí nessa área, mas aí eu imagino que vai ser, assim, né? Aí é pensamento meu, nunca ouvi ninguém falando. Já vi falar que existe, mas hoje, numa era tão digital, vai ser dificilmente um grafologista vai conseguir ler a carta que o cara escreveu, o bilhete, até porque muitas, né, quase ninguém escreve. Mas eu imagino que na área da linguística possa, da maneira de escrever um vício de linguagem ou algo do tipo. Porém, com esse mundo de inteligência artificial que a gente está entrando hoje em dia, também acho que vai ser bem difícil para um linguista trabalhar nessa área, né? Mas existia uma época que eu lembro que na faculdade eu ouvi falar sobre, né? Alguém comentou sobre onde o professor de português poderia trabalhar em grafologia forense, né? Analisando documentos, escritos e coisa do tipo, né? Mas é legal saber aí que pelo menos, claro, quem tem interesse tem que pegar o edital e saber para que área que vai buscar aí o caminho, né? Luiz, deixa eu aproveitar e perguntar aí, você, né, tá também, ainda como educador, você faz esse trabalho de palestra. Eu lembro que você foi algumas vezes, né, no Colégio Montessori, lá em que eu trabalho. Você costuma ir, acho que em outras escolas, recebe convites disso ou não? É só lá que você... Não, eu recebo muitos convites porque ainda tenho muitos colegas professores, né? Então, eu sempre estou indo fazer um bate-papo com o pessoal de escolas públicas, particulares, onde chamar, eu estou indo, né? Obviamente, eu não cobro nada para ir, né? Eu faço isso como uma certa forma, uma extensão do meu trabalho. Eu acho importante divulgar o trabalho da perícia criminal, né? Então, a gente vai, bate um papo, faço uma demonstração ali de como levantar uma impressão digital, uma coisa bem simples, que é muito legal, inclusive, né? Então, eu adoro ter esse contato, né? Eu gosto de falar sobre perícia, eu gosto de ouvir as perguntas que as pessoas têm sobre perícia, né? Aquelas perguntas, qual foi o caso mais doido que você atendeu? Poxa, esse era o meu próximo aqui, cara. Deixa eu Tá bom, aqui. Desculpa pelo spoiler. Depois a gente fala então sobre isso. Então a gente vai conversando, vai tirando dúvida, vai deixando a carreira mais próxima dos alunos, né? Para eles saberem que é uma carreira atingível, né? Uma carreira que qualquer um, lógico, com os requisitos da carreira mesmo, né? Pode alcançar, né? Eu falo que se eu conseguir, qualquer um consegue, né? Então, lógico, com muito estudo e dedicação, mas é possível, né? Então, esse é um trabalho que eu faço com muito prazer de divulgar. Então, se alguém tiver interesse de ter uma palestra, depois eu posso passar um e-mail, da diretoria do Instituto de Criminalística de Sorocaba. Eles entram em contato com a diretoria e eles sabem, né? O diretor sabe que eu tenho eu gosto de fazer essa atividade. Depois ele vai me passando os lugares para a gente fazer a palestra, tá? E eles veem isso com bons olhos? Puxa, mais uma escola chamando aqui. Como que eles veem isso aí? Eu acredito que seja com bons olhos, né? Porque a gente vai e divulga a nossa carreira, né? Sem essa divulgação, como que as gerações que estão chegando para a universidade vão saber, né, de como entrar na carreira, que é uma carreira super interessante, né? Super desafiadora, com certeza, mas é muito interessante, né? Então, eu tenho certeza que muita gente quer ter esse tipo de
de profissão no futuro. Então, eu acho que essa é a melhor forma da gente divulgar, né? Indo até as escolas e fazendo esse bate-papo. Porque é um trabalho de investigação, é um Sherlock Holmes, né? Porque o próprio Sherlock Holmes, foi criado por um médico, inclusive, né? E ele era um cara todo meticuloso na questão biológica, ele sabia todas as nuances, o que uma droga fazia, o que uma mosca causava, ele tinha isso. Então, é um trabalho de detetive, né, Luiz? Você é um Sherlock Holmes aí, moderno, mais ou menos, né? Vamos dizer assim. Mais ou menos. O cachimbo e o chapéu xadrez, né? E a lupa. Cara, e assim, como que é a visão dos alunos? Porque, como a gente falou no início, né? É uma carreira glamourizada pela TV, pela série. CSI, aquela coisa, né? Aquela coisa bem agitada, e o cara vai lá e joga o luminol e descobre, e é uma coisa tão rápida, né? Parece que ali, rapidinho, jogou aqui, pegou a digital, mediu isso, é o mordomo, é o fulano, é o chefe que matou o funcionário e coisa do tipo. Resolvem muito rápido. Na prática, eu queria que você falasse como que o aluno de uma escola que você vai dar palestra vê quando você chega e vê quando você sai. Tipo, o que ele espera? Ele espera isso? Ele quer ver você jogando luminol, a luz azul brilhando? Como que funciona isso daí na escola? Eu tenho certeza que eles têm essa visão, né? Da visão que chega até eles, que é das séries, né? Eu acho que hoje em dia estão tendo mais programas de televisão com a perícia criminal real, né? Tem alguns exemplos aí. Eu, como trabalho com isso, eu não assisto, né, esses programas, mas eu sei que tem, né? Outra coisa, né? Até o primeiro slide que eu coloco na minha apresentação é as imagens do CSI, do Sherlock Holmes. Eu pergunto, e aí, pessoal, vocês acham que perícia criminal é isso? Você acha que o CSI retrata bem o que é perícia criminal? Aí, a partir daí eu começo a desconstruir essa imagem e mostrar o que é realidade, né? Então, o que acontece na realidade? Na realidade, a polícia científica, né, que somos nós, ela é dividida em Instituto de Criminalística e Instituto Médico Legal. Então, esses dois institutos, essas duas instituições, fornecem os vestígios, a interpretação dos vestígios materiais para a Polícia Civil investigar, tá? Então, nas séries, me corrija se eu estiver errado, mas eu tenho a impressão que nas séries o perito faz a função de várias carreiras, que aqui no Brasil é divididinho, tá? Entendi. Então o perito vai, ele fotografa, ele coleta o vestígio, ele analisa e às vezes ele mesmo dá voz de prisão pro suspeito, né? É verdade, a gente vê isso. Raramente assisto séries, mas quando eu me lembrando agora, tinha isso, ó, puxa ali a algema, né? Saca as armas, então, faz suspeito. Não é tão assim. Temos os momentos de adrenalina e tal, mas não é, em via de regra, não é isso que acontece. Então, acontece ocorreu um crime, né? Esse crime, ele vai ser atendido primeiramente pela Polícia Militar. A Polícia Militar vai até o local, preserva esse local de crime e entra em contato com a delegacia da área, da delegacia que é da Polícia Civil. Então, a Polícia Militar informa a Polícia Civil, o delegado de polícia, fala, olha, houve um crime, né? O delegado, em tese, ele teria que ir até o local, né, observar o local e falar, bom, tem vestígios aqui nesse local, então eu vou chamar a perícia criminal. Sempre que houver vestígios, a perícia criminal tem que ser chamada. Então, nós vamos até o local e fazemos o nosso trabalho, que é levantar os vestígios, interpretá-los, e através de um laudo pericial, de um documento, eu vou descrever tudo, né, colocar as fotografias do local que são extremamente importantes. Então, eu faço todo esse levantamento e esse relatório, esse laudo, vai ser enviado para a Polícia Civil, e a Polícia Civil que vai dar andamento para essa investigação, tá? Então, é tudo separadinho. Tem a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica, tá? Nós, peritos,
nós fazemos o levantamento da cena de crime ou de objetos relacionados a crimes. O cadáver, que também, de uma certa forma, é um vestígio, ele vai ser analisado pelo Instituto Médico Legal, né? E então você não atua no cadáver? Não atuo no cadáver. Eu faço as fotografias do cadáver, as lesões que ele apresenta externas, tá? E faço uma descrição da vestimenta, características do cadáver, as lesões que ele apresentava, mas a análise interna do cadáver é o médico legista e o auxiliar de necrópsia lá do IML que vão fazer, tá? Entendi. Então tem essa grande diferença, né? Como você falou, da agilidade dos programas de televisão, e aqui na vida real é um pouco mais devagar, temos que seguir os trâmites burocráticos, né? A cadeia de custódia, que também é um termo muito importante, e temos as nossas diferenças da ficção e realidade. Entendi. Você comentou, Luiz, que quando o delegado, em tese, iria para o lugar, e ele falou, há vestígios então precisa chamar a perícia. O que seriam esses vestígios, Luiz? Por exemplo, há a indicação de que houve crime, ou não, simplesmente aparentemente a pessoa morreu. O que seria determinante para se chamar a perícia ou não? Então, o delegado, ou até mesmo a polícia militar, a polícia militar faz também esse levantamento inicial, né? Se tem vestígios ou não. Por exemplo, no caso de um furto, né? O que é um furto? É eu pegar um objeto de alguém e tomar para mim, certo? Então, certo. O que a gente mais atende são os casos de furto qualificado, que é quando uma pessoa arromba uma porta, uma janela, ou usa uma chave falsa para entrar num lugar, numa casa, por exemplo, pegar um objeto e fugir, ir embora. Então, esse é um furto qualificado. O que a gente teria que procurar no local de furto qualificado? Se há vestígios de uma porta arrombada. Então, se eu chego no local e a porta a porta do local está danificada, está com marcas de arrombamento, isso já é um vestígio. Né? Será que existem outros vestígios escondidos, além dessa marca visível de arrombamento? Será que tem impressões digitais do suspeito? Tanto na porta quanto dentro da casa? Será que será que quando o suspeito entrou, né, arrombou essa porta, ele não se machucou, não caiu uma gota de sangue no chão? Essa gota de sangue tem DNA suspeito. Então é o perito que é o responsável por coletar essa mancha e enviar para uma análise genética. Deu para entender? Então os vestígios são essas coisas deixadas pelo autor. Uma das funções da perícia é levantar a autoria desse crime, né? Apontar o autor desse crime. Impressão digital e DNA são as principais ferramentas que a gente usa para levantar a autoria do crime. Isso é efetivo? Você, por exemplo, existe hoje um banco de dados eficiente para você pegar e colher o digital em um lugar e você, né, como a gente vê também no CSI, né, colocou lá, a maquininha começa a rodar rapidinho, pega 5, 6 pontos, achamos o suspeito. Existe esse banco, e de DNA também? Existe um banco de DNA que você consiga achar a pessoa, assim, Luiz? Existe. Principalmente de impressões digitais. Todos os habitantes do estado de São Paulo, né, e dos outros estados, eles têm as impressões digitais arquivadas. Aqui em São Paulo, eu posso dizer com mais propriedade que todas as impressões digitais são digitalizadas e ficam num banco que a gente chama de AFIS, que é um software, né, que faz a comparação das impressões digitais. Então, todo mundo tem os dedinhos lá. Se eu vou num local de crime e coleto as impressões digitais, eu faço uma foto dessa impressão, coleto, daquele mesmo jeitinho do CSI, com um pozinho, com um pincel, coleto numa fita adesiva e encaminho essa digital para comparação com o banco de dados. E é muito eficiente.
né? É muito eficiente porque nós temos como comparar, né? Nós temos um banco de dados de impressões digitais. Eu adoro levantar a impressão digital, adoro revelar, é o que me traz quando mais... acha uma perfeitinha, deve ser uma realização, né? Nossa, muito bom. Aí a gente faz uma foto com a iluminação, fica bonito. Que bacana, que legal. E aí, como a gente estava falando no início, então o aluno espera que você vá fazer todo aquele trabalho, e quando você sai, você consegue perceber essa mudança, Luiz? Esse despertar, falar assim, agora eu estou entendendo como que é de verdade, e de forma séria, né? Lógico, a gente entende que a TV tem que ser dinâmica. Se eles fizessem como é a realidade, ninguém iria assistir, porque é uma coisa demorada, e nem é tão né, instigante para assistir. Mas você percebe essa diferença, e você costuma ouvir das pessoas, fala, poxa, acho que eu vou seguir essa carreira? Como que o aluno te devolve isso? Na verdade, foram poucas as vezes que eu ouvi alguém falar, nossa, que legal saber essa diferença, né? Não tive esse retorno, mas eu tenho certeza que eles conseguem entender melhor, né? Como que é a realidade, porque esse é o meu principal objetivo quando eu faço uma palestra, né? Passar como que é a realidade, o que a gente faz no dia a dia, né? Mas que uma pessoa tenha me falado que quer seguir isso mesmo como carreira, já ouvi várias vezes. Então, bacana, legal. Já ouvi várias vezes. Porque eu coloco os exemplos mais legais, né? Não mostro, obviamente, todo o caso, mas eu dou alguns exemplos, cito algumas coisinhas mais divertidas, né? E sempre tem alguém que fala, nossa, acho que é isso que eu vou fazer mesmo da vida. Eu falo, então estuda, faça uma boa faculdade, uma boa graduação, depois estude para o concurso, né? A gente tenta sempre indicar o caminho para que eles cheguem no seu objetivo, né? Que legal. Porque uma coisa é ver você falando, e claro, você vai mostrar as coisas mais pontuais e divertidas, mas assim, lembrando no caso que você falou lá, que você coletou as larvas e ficou esperando, né, elas eclodirem. Cara, eu fico imaginando porque nem tudo é diligência, né, Luiz? Nem todo dia você tá pra rua, indo tirar foto, indo investigar. Você vai ter um tempo de sala, um tempo de mesa, e você fica ali olhando para as larvinhas. Opa, Cris, né? Que bonitinha, já cresceu. E, cara, e assim, tem que ficar de olho, porque imagine que você sai numa diligência, hora que volta, eclodiu, não marquei a hora, né? Então, tem que ter todo um aparato, um cuidado para que isso aconteça, né? Então, não é só aventura, né? Tem também a parte burocrática e de sala, né? Sim, e a parte burocrática é muita, né? Todo caso que a gente atende tem um laudo para fazer. E às vezes eu mando esse laudo, a gente fala mandar embora, né? A gente libera o laudo, depois de algum tempo volta uma pergunta sobre aquele laudo que eu fiz. Aí eu tenho que fazer um laudo complementar. E assim vai. Tem casos que eu já fiz 3 ou 4 laudos complementares de um mesmo local, né? Então a gente tem que estar sempre recebendo de novo perguntas sobre um caso que a gente atendeu muito tempo atrás, né? E tem essa coisa de dedicar, às vezes, tempo de descanso para as nossas atividades periciais. Porque a carreira de perito é uma carreira policial. E policial é policial 24 horas por dia, né? Certo. Então a gente está sempre, de uma certa forma, é difícil de desligar do trabalho. A gente tenta, né? Professor é a mesma coisa, né? Acho que o professor acaba que não consegue desligar nunca, né? Exato. A gente tenta desligar, né? Para ter uma saúde mental. Sim, né? Sim. Mas às vezes não conseguimos. Até mesmo antes do nosso bate-papo, eu estava fazendo laudo. Eu sentei aqui 9h30. Eu falei, deixa eu ficar esperando o Carlão me chamar. Vou pegar um laudo aqui, deixa eu fazer um laudo rapidinho. Eu tava aqui. Adianta o trabalho, né? Adianta, exato. Adianta não, deixa atrasado, né? É verdade. E é cansativo, é a parte. Todo trabalho tem sua parte mais morosa, mais chata, né? De se fazer. Imagino que é cansativo também, né? Luiz, deixa eu te perguntar mais uma coisa. Uma coisa que eu tenho percebido, e isso é meio que notório em toda
todo mundo fala, né, que a educação ela tá sendo corroída, né? Talvez por redes sociais, excesso de internet, excesso de tela e tudo mais. Então a gente percebe um nível cada vez menor de profissionais, de qualidade de profissionais. As pessoas leem pouco. Estava vendo outro dia um caso que foi descoberto de um cientista, inclusive, que acho que dos 34 papers que ele tinha publicado, a maioria eram fraudes, descobriram. Ele citava pessoas que não tinham participado daquilo e nem sabiam que estavam sendo citadas. Então, há muito plágio, e hoje a inteligência artificial favorece isso, apesar de ter mecanismos para isso também. No seu trabalho, você já está há quanto tempo? Tem aí uns quase 10 anos? Você está 6 anos. Você tem, imagino que tenha novos colegas. Você percebe, assim, um nível não tão bom do pessoal que é da sua geração, bom que eu digo assim, de conhecimento, né, de noção, de bagagem, comparando com o pessoal que está chegando agora? Você acha que na sua área o pessoal vem bem capacitado? Você acha que tem essa diferença dentro da sua profissão? Olha, Carlão, se você me der alguns meses para responder essa pergunta, porque não, eu digo porque tem um novo concurso que está... Um novo pessoal vai entrar na academia de polícia, né? Eles vão sair peritos, eu imagino que no segundo semestre agora do ano. E vamos ver como que eles vão vir. Mas eu tenho certeza que eles vão sair muito qualificados. São pessoas muito qualificadas, porque o concurso seleciona bastante, sabe, Carlão? O concurso seleciona bastante, a academia de polícia também é exigente, né? Então eu acho que virão profissionais extremamente qualificados, né? Eu acho que uma pessoa que vai atrás de uma carreira como de perito criminal, ele já tem ali uma bagagem, já conhece pelo menos um pouquinho do como é a profissão e tem a noção de que não pode dar moleza, assim, sabe? Pode ser menos do que o que se espera, né? Isso. Então, eu pelo menos eu penso assim, eu tento sempre estar num nível mediano para cima para desenvolver minha atividade de uma forma mais bem feita possível, né? Eu imagino que meus colegas também tenham esse crivo, né? Não posso falar por todo mundo, mas a Polícia Científica de São Paulo é uma das melhores do Brasil e, quiçá, da América Latina. Então, eu acho que nós temos um nível bom de profissionais, né? Vamos ver. Essa coisa toda da inteligência artificial é muito recente, né? Para a gente saber qual serão as consequências na nossa atividade. Mas espero que usemos a inteligência artificial para fins bons, né? Fins que agreguem para o nosso trabalho de qualidade. Porque são coisas que evoluem, né? Não tem como voltar, assim como o uso da própria internet, do computador. Hoje você não faz nada sem computador, e muito do que é feito pelo computador você faz com o smartphone. Então é uma evolução natural, porque o mau uso, né, às vezes é complicado, e o caminho do menor esforço, ele também está presente. Mas é interessante saber que a academia busca e não baixa a régua para que tenha sempre bons profissionais, né? E o que às vezes a gente vê, quando não tem uma busca muito grande, ou o nível está caindo, as notas ficam baixas, a régua é, né, reduzida. Baixa a régua aí para tentar pegar, e aí você vai impactar diretamente na qualidade daquele profissional, né? Que, puxa vida, não se exige tanto, então pega alguém com conhecimento menor para poder atingir o número de vagas ou coisa do tipo. Isso é legal de saber. Luiz, e aí a gente chega naquela perguntinha que eu acho que quase ninguém faz. Qual foi o caso mais legal no sentido de uau, né? Que esse exigiu muita coisa, ou foi mais difícil, que te deu trabalho, exigiu mais de você como profissional, te colocou à prova, puxa vida, eu preciso aprender algo que eu não sei, buscar algum conhecimento que eu não tenho, alguma coisa do tipo.
Você consegue lembrar de algum assim, Luiz, ou é difícil? Não é difícil, Sua não. cabeça, coçou a cabeça, ou tem muitos para escolher. Então, tem vários casos que foram mais trabalhosos, né? Mas como eu gosto do que eu faço, sabe, Carlão? Então, para mim, não é trabalhoso ir atrás de conhecer coisas novas. Né? Ouvindo um chorinho aí, cara. Ouvindo um chorinho de nenê aí. É minha nenê. Eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de ir atrás, né? Mas um caso que exigiu um pouco mais, assim, de busca, até porque não é a minha área, né? É justamente um acidente de trânsito. Houve uma falha no sistema de freio de um caminhão. Aí eu tive que ir atrás para entender como que funcionava, né? Eu fui até a concessionária, conversei com os mecânicos, eu voltei, eu fiz a perícia de novo no caminhão. Então eu fiz uma série de análises envolvendo, né, essa situação, e cheguei à conclusão que realmente houve falha no freio, né, por falta de manutenção do caminhão. E isso, infelizmente, gerou uma vítima, né, uma vítima fatal. Então, esse trabalho da perícia, ele foi conclusivo em apontar que de quem que seria a culpabilidade? Do proprietário do caminhão, né? Ele não fez a manutenção necessária. Isso gerou custou a vida de uma pessoa, né? Então, a perícia faz isso, né? Através de dados concretos de ciência, né, com base científica, a gente consegue chegar no resultado de mostrar a inocência ou a culpabilidade de uma pessoa, né? Tem outros casos, eu gosto mais dos casos envolvendo DNA, né? Então, a gente tem que... Tem algum aí que você lembra que fala, puxa, foi... a gente tem que saber onde buscar o DNA, onde que o DNA está presente ou não está presente, né? Então, tem caso de homicídio, em que eu consegui achar uma gota de sangue no meio de um piso todo estampado, que não dava para ver muito bem, sabe? Eu falei, não, eu preciso olhar com calma esse piso, esse ambiente. Deve ter alguma coisa aqui. Tem uma frase, um princípio que a gente usa, todo contato deixa uma marca. É o princípio da troca, né, que a gente fala. E eu falei, bom, deve ter alguma coisa nesse ambiente, nesse piso. Então eu fui lá com a minha lanterna, olhando com calma, e achei uma gota de sangue. E essa gota de sangue era de um DNA, né? Ela pertencia a uma pessoa que não era a vítima. Então, como que uma gota de sangue que não é da vítima foi parar naquele ambiente? Tinha uma outra pessoa ali presente. E essa pessoa, muito provavelmente, era o suspeito. Então, esse caso foi legal. Eu consegui saber o desfecho, né? E essa pessoa foi presa. Olha, que legal. Por causa dessa gota de sangue. Tá? Então, são casos assim. São casos que quase que passa batido por conta do tipo de piso, né? Exato. A gente, às vezes, não consegue enxergar, né? Isso também é uma outra questão que a gente tem que desenvolver métodos melhores para enxergar vestígios ocultos, né? E tem mais um caso que esse não foi um caso criminal, foi um caso de morte natural, né? A pessoa faleceu na casa dela, mas como ela não tinha parentes, só foram encontrar o cadáver alguns dias depois do falecimento. Então, quando uma pessoa morre, passam-se alguns dias, ela entra em putrefação, o cadáver entra em putrefação. Então, os vizinhos perceberam um cheiro diferente e chamaram a polícia. Aí fomos até lá para ver se realmente não era um caso de morte violenta, né, para confirmar se era uma morte natural. Era uma senhora idosa, né, ela faleceu sozinha, morava sozinha, não tinha contato com os filhos, parentes, e fazendo um levantamento eu encontrei um bilhete escrito por ela, de próprio punho, falando que se ela falecesse, ela queria ser cremada. Então eu fiz questão de colocar esse bilhete no meu laudo, para que de alguma forma alguém soubesse do desejo dessa pessoa, né? Aí não sei que fim tomou essa história, mas eu sei que eu
comuniquei esse, digamos, último desejo dessa pessoa, né, no meu laudo, para que ficasse registrado, né, para alguém tomar alguma medida, né. Esse foi um dos casos que mais me chamou a atenção. Não é um caso necessariamente de morte violenta, né, onde que eu tivesse que buscar vestígios, mas é um caso que me chamou a atenção pelo abandono, né, caso de abandono. A pessoa não ter... demorar para ser encontrada quer dizer que não faz falta, né? Bem assustador, né? Pensar nisso, né? Que você é uma pessoa que fica 4 dias sem contato com ninguém e ninguém deu falta. E uma coisa que a carreira de perito proporciona é uma visão social diferente, sabe? A gente, às vezes, tem que entrar em presídio, fazer local de crime dentro do presídio. Nós temos que atender locais, né? Locais de crime do mais humilde, do casebrezinho ali no canto do morro, onde alguém foi, por exemplo, assassinado, até a mansão mais luxuosa. Então a gente vê essa disparidade social. E a gente também dá muito valor à nossa liberdade, quando a gente vai até fazer o local num presídio. A gente vê como que é a vida dos internos do presídio, né? E a gente dá muito valor à nossa liberdade. Eu dou muito valor à minha liberdade, né? Então é uma carreira que abre nossa mente, abre nossos olhos para a sociedade como um todo. Que interessante, cara. Que interessante. Voltando lá no nosso início, Luiz, a gente está caminhando para o final agora aqui. Eu lembro de você comentou, né, que o seu estudo foi com moscas e tudo mais, e eu lembrei, imagino que você deve ter assistido, talvez até na sua adolescência, um filme muito infame que virou uma série chamada Faces da Morte, né? Você lembra disso? Chegou a ver? Era um filme, não viu, não perdeu nada. Bom, eram umas fitas VHS ainda, eu lembro que eu assisti na casa do meu primo, que virou uma série que mostrava vários tipos de mortes. Mostrava primeiro mortes de animais, depois mortes de pessoas em acidentes filmados e por fim execuções, e o final era uma pessoa morrendo na cadeira elétrica. Recentemente eu descobri que era tudo falso, eram encenações, mas por muitos anos isso me traumatizou, porque eu assisti aquilo, ver, e foi muito forte. Eu lembro que a primeira cena era de um caso na China ou no Japão, antigo, que falava até do uso, né, da investigação forense, que houve uma morte, e com uma foice lá, numa plantação de arroz, e eles queriam descobrir quem, e eles chamaram todas as pessoas, eles pediram para colocar a foice na frente, e aí eles ficaram olhando aquela foice que sentou moscas, foram lá e pegaram, e era a pessoa presa, aí me chamou a atenção do que você falou. E só, né, uma pergunta aí, você falou de DNA, você tem algum caso em Sorocaba ou região que o DNA ajudou a solucionar um caso que estava arquivado? Por exemplo, houve um homicídio ou alguma coisa do tipo, teve lá uma coleta de dados e não havia até então DNA, e hoje, né, com o uso do DNA, acabaram resolvendo. Você sabe se tem algum caso por aqui desse, Luiz? Sim. É um caso, inclusive, saiu no jornal, na Folha, né? É um caso que foi não vou lembrar o ano, mas eu vou chutar um ano, tá? É só para a gente ter um padrão de comparação. Sei lá, 2009. E é um caso que foi em Curitiba. Uma criança foi assassinada e o corpo dela foi colocado dentro de uma mala. E essa mala foi deixada, se eu não me engano, na rodoviária de Curitiba. Houve uma perícia do local, então o perito do local, de uma forma muito sagaz, ele fez a coleta de DNA, de algum possível DNA dessa mala, né? Então onde que teria DNA na mala? No cabo da mala, né? Onde fica em contato com os dedos, né? E ali poderia ter DNA de quem carregou essa mala. Então ele pegou lá uma amostra, algumas amostras, não sei, e enviou para análise. Então essa análise foi feita e esse DNA obtido, né, dessa mala foi colocado num banco de dados de DNA,
que é nacional. Então, todas as unidades federativas, todos os estados têm acesso a esse banco. E eles ficam inserindo os perfis genéticos, né, de cada caso. Passou-se um tempo, alguns anos atrás, acho que foi em 2019, 2020, nós fizemos um mutirão para fazer coletas de DNA de pessoas que já estavam presas, né, por crimes diversos, para ver se no banco de dados de DNA tinha algum vestígio que fosse dar coincidência com o DNA dessas pessoas já presas. Então, nosso objetivo era que os casos arquivados, né, ou casos que não tinham solução, fossem resolvidos com essa nova inserção de perfis genéticos. Então, tivemos muitos resultados positivos, muitas coincidências de crimes que foram cometidos, ninguém sabia a autoria, mas que os autores já estavam presos por crimes que eles cometeram depois desses crimes primeiros, entendeu? Então, esse caso dessa mala, da criança na mala, foi resolvido graças a esse mutirão de coleta de DNA dos presídios. Então, um dos presos, que estava preso aqui em Sorocaba, foi o autor do crime lá no Paraná, lá em Curitiba, naquele ano de 2008, que eu falei, 2009. Então, esse banco de dados de DNA, que a gente estava falando de banco de dados, né, funciona muito bem para esse tipo de evidência, né, de fazer essa coincidência de materiais genéticos que a gente não sabe a autoria com as pessoas que já estão presas ou já foram coletadas em outras situações, né? Então a gente teve muito sucesso com esse mutirão. Foi muito, muito interessante. Que coisa, né? Você, né, pessoa imagina que você safou, talvez, né? E lá depois a pessoa vê e alguém descobre. Que bom que isso pode solucionar, que dá aí por mais que a dor da perda não seja reparada, mas para a família deve ser uma satisfação saber, puxa, foi resolvido, né? Sim. Então a pessoa realmente está presa, já estava e vai continuar, vai responder por mais esse crime, e você Exato. Tem um esclarecimento disso, deve ser muito bom para a família, né? Que bacana. Com certeza. Luiz, eu queria, para terminar, cara, eu queria fazer 3 perguntinhas básicas aqui para você. De novo, vou voltar à minha cola. Aqui, ó. Você é feliz, Luiz? Você é realizado? Você vai dizer demais. Se é ou não, por quê, cara? Eu sou demais de realizado. Eu agradeço todo dia a vida que eu tenho, a profissão que eu tenho, a família que eu tenho, tudo que eu tenho. Estou agradecendo todo dia, sou realizado. Eu falo que eu não preciso pedir mais nada, eu só peço saúde para mim, para minha família, os meus amigos, e saúde, tá tudo demais de realizado, Carlão. Que bacana, que bacana. A próxima é o que você espera da vida? Você falou que você quer saúde, mas o que você espera para você, para sua família, para o Brasil? O que você poderia dizer agora que é algo que você espera para o futuro, Luiz? Então, de novo, reforçando, saúde, para mim, para minha família, meus amigos, paz, porque eu acho que tá muito conflituoso esse mundo, né? Sei lá. Já que a gente está falando de educação, acesso à educação de qualidade para todo mundo. Porque, nossa, é verdade. Eu acho que acesso à educação de qualidade vai resolver muito dos problemas, né? Muito. E vida longa aos professores. Que legal. Você sabe que isso é uma coisa que enquanto os governos, e não vamos falar só do Brasil, como eu te falei no início, né, não é a ideia falar mal de governo nem nada, mas quando o Estado, e seja o país que for, seja a região que for, entender que a educação ela é fundamental para um país forte,
vai ser cada vez mais difícil. Então, eu tenho essa esperança. Eu acho, Luiz, que a gente está descendo tanto, né, a condição educacional de professores, de escola, de alunos, está ficando tão difícil que vai chegar num ponto de ruptura. Talvez não vejamos, mas eu acho que vai ter um momento em que alguém, ou um grupo de pessoas, ou um governo vai falar assim, não dá mais, nós precisamos mudar, e vai ser pela educação, e vai ter, de novo, um sentido ascendente, porque nós estamos num nível descendente, né? Estamos descendo aí com qualidade, com respeito a professores, educação e tudo mais. Mas eu acho que vai ter um momento em que vai mudar isso daí, talvez com falta de professores de qualidade, que já tem, com falta de uma educação eficiente, que também não tem tanto, mas eu acho que vai ter um momento assim, de ruptura. E, cara, eu queria deixar a última, não é nenhuma pergunta, eu quero pedir, como é o nome da sua filha, Luiz? Clarice. Clarice. Deixa um recado aqui para Clarice, porque provavelmente, né, isso aqui vai estar lá no YouTube, a Clarice, quando for mãe, quando tiver seus netinhos, quando o Luiz for um senhor Luiz, né, ou quando o Luiz não estiver mais aqui, quando nós não estivermos mais aqui, alguém vai ver esse vídeo, né, seus netos, seus bisnetos, e vão ver como o Luiz pensava. Eu vou até sair de cena aqui, Luiz. Eu vou deixar só você falando. Eu queria que você deixasse um recado para os seus netos, para os seus filhos aí. Deixa eu só ver se é esse aqui. Não é esse aqui. Bom, filha e demais descendentes, se houver, só peço que vocês sejam felizes, que busquem a felicidade, que vocês façam o bem ao próximo e que vocês curtam a vida, né, da melhor forma possível. Estudem bastante, trabalhem bastante, mas curtam a vida, tá? E tenham saúde física, saúde mental, e busquem o melhor para vocês e para os que estão ao redor de vocês. Tenham uma vida leve, tá? Acho que isso é um segredo. Eu sempre tento levar minha vida da forma mais leve possível. Eu faço piadas, brincadeiras. O Carlão sabe que às vezes não é são tão engraçadas assim, mas é isso. E também deixo um beijão para minha esposa, a Érica. Te amo. É isso. Legal, bacana, Luiz. E Luiz, então deixa aí um e-mail, um contato para quem quer chamar você para uma palestra, chamar aí a equipe, né? Ou de repente não você ou um outro perito, para fazer um bate-papo, uma escola, uma empresa, ou alguém que quer fazer alguma atividade aí envolvendo, né? Chamando vocês, como que eles podem entrar em contato com vocês? Beleza, eu vou pedir pro Carlão do futuro, para edição, colocar em algum lugar aqui. Sempre quis fazer isso. O e-mail que eu vou passar pro Carlão depois, tá? O e-mail da diretoria, tá? Mas se alguém quiser me seguir no Instagram, eu tenho Instagram, mas eu não posto muita coisa de perícia lá, né? Luiz Tawil, que é o que tá escrito aqui, ó, tá? @LuizTawil. Me segue lá, se quiser. E é isso. Beleza, então nesse momento está aparecendo aqui embaixo, aqui, ó, o e-mail de contato do Luiz, né, da perícia, para você chamar aí o pessoal para fazer um bate-papo. Luiz, muito obrigado por essa conversa, cara, foi bom demais, primeiro, te ver novamente, bater esse papo contigo, né, eu te sigo aí nas redes sociais, a gente é amigo há muito tempo, e é muito legal saber que você está feliz, que você está bem, que você está curtindo, que você está fazendo, isso é importante, e é muito bom ter sua amizade e saber que a gente pode conversar de vez em quando, mesmo que seja assim, tá? Valeu mesmo aí por ter aceitado o convite, cara. Muito obrigado pelo convite, foi muito legal, foi muito gostoso. Eu fico ainda nervoso quando eu vou fazer uma palestra, mas com você, super leve, super tranquilo, tô aqui, poderia ficar mais 3 horas batendo papo. Que bacana, cara, que legal. Obrigadão mesmo, Luiz. Um abraço, fica com Deus. Falou, e nos vemos por aí, cara. Tchau, tchau. Um abraço, tchau. Tchau, tchau. E é isso, essa foi a conversa com meu amigo Luiz Rio, meu amigo CSI. Deu para você ver um pouquinho de como funciona
o universo, né, da perícia médica, perícia forense, melhor dizendo. E se você tem interesse, se você achou legal isso daí, procure saber dos editais. Se você ainda é um estudante, seguiu a dica aí do Luiz, siga, melhor dizendo, a dica do Luiz, estude bastante. Você viu aí que a carreira exige muito, o edital exige bastante, então estudar vai fazer com que você consiga chegar onde você, né, onde você quer, e vai ser aí uma pessoa realizada e feliz, muito provavelmente, assim como o Luiz. Tá certo? Ficamos por aqui, até a próxima conversa, até o próximo bate-papo. Fui!